Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, uma mensagem que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, no versículos do 15 ao 20, que fala a história de Davi com Batseba, quando eles tiveram um filho. Como você reage quando Deus diz um não definitivo para a sua oração mais desesperada da sua vida? Será que depois desse não de Deus ainda vai existir espaço para adoração genuína no exato momento em que a sua pior consequência se concretiza? E o que fazer quando a graça divina perdoa o seu erro, mas a soberania se recusa a cancelar a sua dor? Essa história de Davi e Batseba não termina no alívio do perdão. Ela continua na agonia de 2 Samuel 12. O pecado havia sido perdoado. A salvação do rei estava garantida, mas a colheita do seu erro chegou implacável. E aquele filho, concebido do pecado, recém-nascido, adoeceu. E aqui nós vemos o homem segundo o coração de Deus entrar no estado mais cru e exposto de intercessão de um pai. Ele não orou com o protocolo de um rei, ele desmoronou como o desespero de um réu desesperado. O guerreiro que um dia derrubou Golias agora trocava o trono pelo pó. E assim Davi passou noites inteiras, deitado na terra fria e nua. Ele esgotou todas as suas reservas físicas e emocionais. Ele usou todas as moedas da sua intimidade histórica com Deus, na tentativa de comprar a vida daquela criança. Durante 7 dias, o palácio viveu um silêncio asfixiante de quem assiste a um colapso em câmera lenta. Até que no 7º dia o menino morre. E a lógica humana ditava o óbvio. Se Davi já estava enlouquecido enquanto havia esperança, ele atentaria contra a própria vida, agora que a morte havia vencido. Os servos têm medo até de pronunciar a notícia para ele, mas Davi percebe. Ele entende que a resposta de Deus havia chegado. E a resposta era definitiva. O céu havia fechado as portas para a barganha do rei. O silêncio de Deus era a sentença final. E nesse exato instante que Davi nos ensina a teologia mais difícil das Escrituras, a anatomia da submissão absoluta. Parece difícil, né, essa palavra? A gente vê que Davi não grita, não amaldiçoa o céu, não acusa o profeta Natã. Ele se levantou da terra, lavou-se e ungiu-se, e mudou de roupa, e entrou na casa do Senhor para adorar. Então, pense comigo no peso desta cena. Ele teve que esfregar a pele e tirar o corpo do pó de uma oração que não foi atendida. Ele teve que lavar do próprio rosto o sal das lágrimas de um milagre que Deus escolheu não fazer. Ele vestiu roupas limpas sobre uma alma que estava sangrando de luta. Lutou. E ele caminhou pelos corredores da sua própria tragédia e se curvou diante do mesmo Deus que acabara de executar a sentença sobre a sua casa. Nós vivemos em uma geração que tenta domesticar a Deus, né? Uma geração que quer controlar o nosso Deus. Se ele cura, nós o servimos. Se ele não responde como queremos, nós nos ofendemos, abandonamos a fé, acusamos a igreja, o pastor não faz nada de mais de interessante, não é assim mesmo? Queremos um Senhor que seja obrigado a varrer as consequências das nossas próprias falhas. Nós exigimos imunidade disfarçada de intimidade. Mas Davi entendeu o limite sagrado da soberania divina. Quando os servos questionam sua postura, ele responde com a lucidez de quem conhece o próprio lugar no universo. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Por que jejuaria eu? Poderei fazê-la voltar agora? Ele aceitou o ponto final de Deus
sem tentar manipular a dor para que se colocar como vítima do céu, o que acontece muito nos dias de hoje. Talvez você esteja no chão hoje. Como Davi, você chorou, jejuou, mobilizou pessoas, acreditou até o último segundo, mas o cenário não mudou. O casamento acabou, a empresa faliu, o ente querido partiu e a porta de oportunidade que você tanto queria se fechou. O seu 7º dia chegou com a notícia que você mais temia. E a sensação humana é de traição. O instinto é permanecer caído na terra da amargura, exigindo explicações que nunca vão vir para a sua vida, nunca vai vir. Mas preste atenção ao que o silêncio de Davi nos ensina. A sua maturidade espiritual não é validada quando o perdão vem com a cura. A sua verdadeira fé é provada quando você tem a coragem de se levantar do chão onde o seu milagre morreu, sacudir a poeira e ir adorar ao Senhor, não pelo que ele fez, mas pelo que ele é, pelas oportunidades que ele já te deu na sua vida, por você estar aqui hoje ouvindo essa oração, essa palavra. Então aceite a soberania, o perdão não cancela nossas colheitas, mas o perdoador nos sustenta enquanto caminhamos por elas. Seque o seu rosto, troque as suas vestes. O que foi perdido não vai mais voltar, aceite isso. Mas aquele que permaneceu ao seu lado continua sendo o rei do universo e digno da sua adoração, pelo que ele é, não pelo que ele fez ou o que ele pode fazer na sua vida. Assim agiu Davi, e assim é um grande exemplo para a nossa vida, como devemos seguir na fé, na adoração e no fervor a Deus, porque nós estamos querendo viver só um momento do hoje, estamos esquecendo da maior promessa que foi feita para nós na cruz do Calvário, a vida eterna, a salvação através do sangue de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra no seu coração, medite sobre ela e reveja os seus pensamentos e a sua atitude, porque você tem muita coisa para viver na sua vida. Note que Davi, depois de tudo isso, ainda teve Salomão, que foi um dos maiores reis que já reinaram por Israel. Então não vamos nos desesperar diante das circunstâncias, e sim adorar ao Senhor. Amém? Fiquem na paz. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém?